Okay, good morning, guys. Good morning, everyone. How are you? Is everything fine? Is everything okay? I hope so. Well, as everybody can see, I'm talking from your class. I'm talking from your school. I'm here. Yeah, but we have no students here, right? So, well, it's going to be like a class given at school, but with no students, right? Yeah, it's gonna be like this. Anyway, I hope everybody's fine. Espero que todo mundo esteja bem, né? Como eu disse, estou aqui na escola, mas não tem aluno, né? Mas dá para vocês observarem aí, né? O quadro e tudo mais. Enfim. Mas eu também não vou usar o quadro hoje, tá? Porque como não tem nenhum aluno aqui, eu vou dar continuidade à sequência aí, como a gente estava fazendo, né? No formato aí que a gente estava utilizando anteriormente, tá bom? Espero que todo mundo realmente esteja bem, né, galera? Nessa reta final. Today is our last class, actually. Nossa última aula hoje. Imagina, né? Então, muita coisa aí para a gente poder conversar, muita coisa aí para a gente poder, enfim, encerrar. E para fazer esse encerramento nós já vimos aí os conteúdos, né? Vimos aí por último reflexive pronouns, self-pronouns, vimos the genitive case, que é o que indica posse. Então a gente viu aí, né, vários conteúdos e that's it for today, né? E por hoje, então, é só, né? Ou seja, então nós vimos nesse ano aí de 2020, mesmo working, separated, we could learn a lot of things. Então, mesmo trabalhando aí, né, tendo aula à distância, nós conseguimos aprender muitas coisas, certo? E nós conseguimos ver muitas coisas, aprender muitas coisas. Então, foi o que nós tivemos aí, é o nosso feedback que a gente pode, então, trazer. E para a gente poder encerrar esse ano, nada mais, né, nada melhor do que, por exemplo, falar aí sobre culture, né, falar um pouquinho sobre cultura, concorda? E quando a gente é aquela história que eu acho que já devo ter comentado com vocês. When we learn a language, we learn its culture. Quando a gente aprende uma língua, a gente aprende a sua cultura. E, well, it's quite hard for us to separate. É difícil, né, de separar então a língua da cultura quando a gente está aprendendo o idioma, né? Então não tem jeito. Então é dessa forma que a gente consegue perceber. E tratando aí de aspectos culturais referentes à língua inglesa, hoje na nossa aula a gente vai então falar sobre uma data comemorativa aqui nos Estados Unidos, né, principalmente é muito importante, né, que é dessa semana, actually it was yesterday, na verdade foi ontem, que seria o Thanksgiving Day. Então eu vou trazer para vocês aqui, para a gente poder ler juntos, descobrir juntos, né, ampliar o nosso universo cultural, o nosso aprendizado cultural, né? O porquê a gente, como nós não temos essa celebração aqui no Brasil, a gente se pergunta muito, né? Oh, mas what is this? Well, teacher, we don't have Thanksgiving Day in Brazil, so why do Americans eat a turkey on this day, for example, né? Então, é todas aquelas perguntas que a gente vai fazendo, né? Por que os americanos, eu sempre vejo, teacher, que os americanos, eles comem peru, por exemplo, um peru assado no dia de Thanksgiving, e nós aqui é no Natal, né? Então, qual que é essa relação? Por que desses feriados, sendo que a gente não tem? Então, isso é uma coisa que aguça muito a nossa curiosidade. Até porque, né, a gente vê em todos os... devido à globalização, com o contato aí que temos em relação a songs, movies, series e assim por diante, a gente consegue perceber, né, essa importância que esse holiday, que esse feriado tem, né, então, para os americanos. Então, eu preparei um material, preparei uma aula para a gente poder falar um pouquinho, para a gente poder conhecer o que é Thanksgiving, por que é celebrado, quais são, por exemplo, aspectos, né, importantes referentes ao Thanksgiving. E um outro detalhe importantíssimo também que está ligado, que está associado ao Thanksgiving, que é, na verdade, o que temos hoje, que seria a Black Friday. Então também vou comentar com vocês o porquê da Black Friday, por que tem esse nome e assim por diante. Tá bom?
Enfim, então, vamos lá, né? Vamos começar. E qualquer dúvida aí, vocês, feel yourselves at home for you to ask whenever you want, tá? Quando vocês quiserem. Beleza? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui para a gente poder fazer tudo direitinho. Meninos, como eu tive que colocar aqui o microfone, né? E foi tudo muito rapidamente. Vocês me dão um ok? Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Sem ruído, sem barulho? Tá todo mundo conseguindo me ouvir tranquilamente? Dá um ok para mim, please. Perfect. Thank you. Thank you. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Então, vamos lá. Bacana, meninos. Então vamos comentar aí, né? A gente tem muita coisa para poder falar aí sobre esse Thanksgiving. So we are going to see, and you are going to read the slides with me. So that's going to be like a reading practice as well, because we are going to learn a lot of words, different words, new vocabulary, all right? And also a history, which is something really important. The culture, the American culture, which is related to English. Que usaremos o inglês, então, para poder comentar, conversar um pouquinho aí sobre a cultura, né? E entender um pouquinho dessa história, né? Do Thanksgiving, né? Do Dia de Ação de Graças aí, então, na América, né? Nos Estados Unidos. So, let's go. Então, vamos lá. Thanksgiving. A thanks to God for blessing. Então, ou seja, seria um agradecimento, né? Graças a Deus, né? For blessing, por então, né? Por abençoar, né? Oldest American holiday, so this is really important. Take a look. Em relação a todos os outros, related to all the others holidays, Thanksgiving is going to be the oldest one. Então veja só que relevância, né? Então de todos os outros feriados dos Estados Unidos, por exemplo, né, americanos, o Thanksgiving, it's going to be the first holiday celebrated, nominated actually. Então vai ser o primeiro feriado instituído, então é o feriado americano mais velho. E também uma coisa que é importante, que está ligado à história do Thanksgiving. It's going to be the story about the pilgrims, né? Ou seja, pilgrims, nós vamos entender aí que vai ser a group of people, né? Um grupo de pessoas, e pilgrims pode se entender aí em relação ao que temos enquanto foreigner, né? Alien ou wanderer, ou seja, essa ideia do que é estranho, estrangeiro. Então, pilgrims seria, como a gente vai também conhecer que povo que é esse. Então, vamos lá. Então, first of all, who were the pilgrims? Então, quem que era esse povo chamado de pilgrims? Vamos ver. Christians who felt they must separate from the corruption they saw in the Church of England. Então, eles primeiro, né, a gente vai entender que os pilgrims eram cristãos. Então, que eles sentiram que eles deveriam, então, se separar do que eles chamavam de corrupção, que eles viam, né, que eles percebiam lá na igreja da Inglaterra, né, na igreja protestante lá da Inglaterra. People who left England to find religious liberty. Ou seja, então foram pessoas também que saíram, deixaram a Inglaterra para encontrar uma liberdade religiosa. They were looking for religious freedom, né? Então eles estavam procurando por essa liberdade religiosa. First, they went to Holland, and then they went to what was called the New World. Então, primeiro eles foram para um país próximo ali também na Europa, que é a Holanda, né? Não funcionou. E aí depois, né, eles foram então para New World, para o chamado Novo Mundo. Isso a gente tem mais ou menos, né? Já bem no iniciozinho do século 17, né? Mas os Pilgrims, isso a gente vai ter lá no século 16, 1500 e alguma coisa. Então a gente vai ver um pouquinho dessa história aí, né? Por que eles quiseram se separar, né? Isso ainda em 1500 e bolinha, ainda no século 16, e eles decidiram ir para o Novo Mundo no iniciozinho do século 17, portanto 1600 e something. A gente vai ver um pouquinho sobre their journey, their voyage, né? Em relação à viagem deles. Olha só,
Well, so there were a group of men, women and children. Então eram grupos, era um grupo de homens, mulheres e crianças. And the average age, e a idade média que eles tinham então era por volta, né, around 32 years old, né, por volta de 32 anos. Muito bem. E aí, vamos também, né, pegar mais fatos aí sobre quem eram esses pilgrims. Well, in 1534, viu aí, século XVI, 1534, everyone required to join Church of England. Então todo mundo exigiu, né, foi exigido que se juntasse à Igreja da Inglaterra. Two types of pilgrims. Então, eram dois tipos de pilgrims. The Puritans, os puritanos, purify or clean, né, que tem essa lógica, né, dos que eram clean, limpos, purificados, né, enfim. And the separatists, e os separatistas, want to leave the church, os que queriam deixar a igreja, sair desta igreja, né? Still called pilgrims, né? Chamado de pilgrims. E aí primeiro eles foram para a Holanda, como eu disse para vocês. Então eles foram em 1607, em 1607, isso já no iniciozinho do século 17. Poor in new country, muito pobres, né, lá nesse novo país. Children forgetting English, as pessoas estavam esquecendo inglês, as crianças estavam esquecendo inglês, and they wanted to start new life in America. E eles decidiram então que não estava dando certo ali na Holanda, né, que eles queriam começar uma nova vida, então, no novo mundo, então na América. Muito bem. Well, here we have a picture of a ship. Nós temos uma imagem de um navio, e esse navio, ele é muito conhecido, ele é muito famoso, né? Maybe you have already heard about it. Talvez você já até ouviu falar sobre o nome desse navio, né? Que seria o chamado Mayflower. Então, what was their journey like? Então, como eles decidiram ir para the New World, o novo mundo, né? Que seria, né, a América. Como é que foi essa viagem, né? The journey. So, let's say. Então, veja. A group of 102 people left on the Mayflower on September the 6th in 1620. Então veja, 102 pessoas, era o grupo então, formados aí pelos Pilgrims, pegaram o navio chamado Mayflower e saíram, partiram em 6 de setembro de 1620. E muitas coisas aconteceram. Por exemplo, many very seasick. Então, muitos sentiram, né, passaram muito mal, né, adoeceram. Seasick seria aquele mal-estar causado, né, que muita gente sente ao navegar. Mocked by the crew, né, então foram, enfim, aconteceu a tripulação, né, enfim, sofreram bastante, né. Cross being broken, ou seja, olha só, tiveram problemas aí, né, que partes do navio se partiram. Blown off course. E também, ou seja, saíram do curso, ou seja, quando a gente fala em blown off, veja como que eram os navios, né? Eram caravelas, né? Então, tudo era feito, direcionado pelo vento, e eles, they were blown off, né? Ou seja, saíram do seu curso, enfim. Continuando aí sobre a viagem, né? E aí, uma coisa que é interessante, né? Olha só. After they had enjoyed fair winds and weather for a season, they were encountered many times with crosswinds and met with many fierce storms. Ou seja, então depois que eles curtiram aí os ventos certos, né? O tempo aí o tempo, né? Que estava na estação, né? Eles foram encontrados aí muitas vezes com ventos, tempestades, ventos cruzados, né? Com tempestades muito severas, né? Firmes. One of them may beams in the midships was bowed and cracked. Ou seja, um dos mastros principais, né? Se partiram, quebraram, né? Which put them in some fear. Ou seja, que deixaram, né? Esse pessoal com muito medo, né? That the ship could not be able to perform the voyage. De modo que eles imaginavam que o navio não pudesse aguentar aí a viagem, né? Chegaram quando? Well, so that's going to be their arrival. Essa então vai ser a chegada deles, que foi November the 11th in 1620. Imagina, galera. Lembra lá quando eles saíram? Eles saíram em setembro, chegaram em novembro. So we have
September, October, November, more than 2 months on the ocean. Imagina isso, mais de 2 meses navegando, imagina, né? Imagina, naquela época, como que deve ter sido difícil. 1620 foi quando eles chegaram. E é interessante aqui, olha só, a fala que mostra, né, como eles puderam perceber ali o local. Being thus arrived in a good harbor and brought safe to land, they fell upon their knees and blessed the God of heaven who had brought them over the vast and furious ocean and delivered them from all the perils and miseries thereof, again to set their feet on the firm and stable earth, their proper element. Então veja, aí eles colocam, né, o seguinte, que portanto, né, tendo aí chegado num good harbor. Para quem não sabe o que seria harbor, é o que nós temos enquanto porto. Chegaram então em um porto, né, bacana, foram levados com segurança à terra, colocaram seus joelhos no chão e blessed God, e agradeceram a Deus, né, que tinha que deixou, né, passou aí por esse oceano imenso, né, furioso, e levado, né, agradecido a Deus por ter tirado de todos os perigos e misérias que eles passaram, né, e botaram os pés em terra firme, né, que seria o próprio elemento. Então, o elemento de fato, né, a terra firme. Muito bem. E aqui, olha só, we have a map, nós temos um mapa, né, mostrando aí exatamente onde eles chegaram. Então, olha só, eles chegaram, né, no que hoje é conhecido no estado de Massachusetts, ok? Massachusetts fica no nordeste dos Estados Unidos, na costa leste, acima de Nova York, então lá na pontinha, né, foi onde eles chegaram, e chegaram em um lugar chamado de Plymouth, que seria então ali próximo, né, a Boston, né, então nessa região ali onde é o estado de Massachusetts. Olha aí a pedra, né, 1620. Muito bem. Então, they land in Massachusetts, not New York. Eles chegaram, então, em Massachusetts, não em New York, né? They signed the Mayflower Compact. Eles assinaram um compact, como se fosse um contrato, né? Como se fosse um documento chamado de Mayflower, né? Que foi o anterior à Constituição, né? They find a landing place that is already cleared but is inhabited, né? Então eles encontraram aí um lugar de ficar, né? Que já estava limpo, né? Mas que não estava habitado ainda. Enfim, então eles colocaram nesse Mayflower Compact, nesse documento, né? Como se fosse uma constituição, ou seja, para trazer regras ali ao que eles agora iniciariam, né, uma nova vida, enfim. Então, aqui a gente tem alguns detalhezinhos, né, como sendo aí o que eles assinaram, né, nesse Mayflower Compact. Só que aí vamos pensar, eles chegaram em novembro, e a gente sabe que no hemisfério norte, em novembro, nós já estamos chegando no inverno, então lá já está muito frio. Então, depois de novembro, dezembro já começa o inverno, e eles passaram, então, the first winter there. Então, foram passar o primeiro inverno lá, né? Então, veja. The Mayflower stays to provide shelter from the weather and protection from possibly fierce Indians, while the Pilgrims begin the work of building the future town of Plymouth. Então, obviamente, o navio ficou ali ancorado, né? E ficou exatamente para poder fornecer abrigo, né, do tempo e também de proteção para possíveis fierce Indians. O que seria esse fierce Indians, teacher? Ou seja, índios ferozes, né? Enfim. Enquanto os Pilgrims também começaram, né, o trabalho de construir a futura cidade de Plymouth. Então, era importante ter um navio ali para proteção. 47 die during the general sickness. E aí eles tiveram, né, um grande problema, porque durante esse primeiro inverno aí, 47 people died. 47 pessoas morreram, né, de uma doença aí que acometeu aí a maioria dessas pessoas. Um inverno muito rigoroso.
In March 1621, já no outro ano, né, em março, the Pilgrims met two unusual Indians. E aí, então, né, posteriormente, os Pilgrims, eles conheceram, encontraram com dois índios unusual, né, incomuns. E a gente vai ver por quê. Primeiro, é o chamado Samoset, e o mais famoso deles, que era o chamado Squanto, tá bom? E aí a gente vai descobrir, né, essa figura importante aí para os Pilgrims, né, na história aí do Thanksgiving, de quem foi o Squanto. Então, quem ele era? An English-speaking Indian who has been captured in 1605. Então, era um índio que falava inglês, que tinha sido capturado em 1605. He was freed by Christians. Ele foi liberto, né, foi libertado aí, foi livre pelos cristãos. He returned to America in 1619. Ele voltou para os Estados Unidos, para a América, em 1619. E ele foi uma figura muito importante. Por quê? He was someone who could teach them when and where to catfish. Então eles puderam, né? Ele pôde contar para os Pilgrims, né? Onde que eles ensinou eles como, quando, né? E onde também que eles podiam então pescar. He was someone who could introduce them to local crops, such as corn, and teach them how to cultivate those crops. Ou seja, então ele foi quem apresentou, né, a plantação local, por exemplo, corn, que é milho, né? Ensinou também como cultivar essas plantações, né? He was also someone who was able to serve as translator between the Pilgrims and Massasoit, the leader of the Wampanoag tribe, the nearest Indians to Plymouth. Ou seja, então ele foi quem também ajudou e serviu como tradutor entre os Pilgrims, porque ele falava inglês, então ele podia se comunicar com os Pilgrims, e também com Massasoit, que seria o líder de uma tribo Wampanoag, né? Que eram os índios ali mais próximos ao local em que os Pilgrims tinham chegado, que seria Plymouth. Aí temos algumas imagens, né? Enfim, e aí com isso, com a ajuda do Squanto, né, desse índio, eles fizeram um acordo de paz, né, que foi assinado aí com os índios Wampanoags. Então, eles tiveram, os Pilgrims, em 1621, they had a good harvest. Eles tiveram uma boa colheita, né? E, obviamente, contou com a ajuda do Squanto, né? Então, veja, with Squanto's help and peaceful coexistence with the Indians, the Pilgrims are able to grow enough to take them through the next winter. Então, com essa ajuda do Squanto, né? Com essa coexistência pacífica com os índios, isso que a história conta, né? Os Pilgrims puderam, então, né, crescer aí, de fato, né, fazer uma boa colheita e se programarem, se organizarem para o próximo inverno. Em 1621, das pessoas lá dos Pilgrims, né, um governador, Bradford, declarou então o dia público como sendo um dia de Thanksgiving, né, ou seja, de dar graças a Deus, né, ou seja, relacionado a essa colheita, né, favorável, excelente que eles tiveram nesse ano, né? Massasoit, então, o líder da tribo Wampanoag foi convidado, né, e chegou, né, um dia antes com 90 other Indians, com 90 índios, né? The Indians go hunting and add 5 deer and more than 12 wild turkeys to the menu. Ou seja, então os índios saíram para caçar, né, e acrescentaram caçaram 5 veados, né, e também mais 12 perus selvagens para o menu. Então, viu aí o porquê da questão do peru? Então, foi capturado para poder fazer parte dessa festa, né? Que foi o dia chamado de Thanksgiving. Então, veja, Thanksgiving Day. Então, cadê? Opa. Cadê? Aqui. Então, one day becomes 3. Então, foi uma festa, né, de agradecimento que durou 3 dias, né? The Pilgrims and the Indians spent time eating and playing. Então, eles passaram um tempo aí compartilhando, comendo, né? Enfim, shooting contests with guns and bows, né? Ou seja, concursos aí de tiros, né? Com guns, né? Ou seja, com armas, enfim, com arco e flecha.
Também wrestling, corrida, né? Enfim, então foi o que wrestling seria tipo a ideia de uma luta, né, corporal, enfim. Então veja, for 3 days we entertained and feasted. Então por 3 dias nós divertimos e feasted, festejaram, né? Enfim, by the goodness of God we are so far from want that we often wish your partakers of our plenty. Então, ou seja, agradecendo pela bondade de Deus, enfim. Bacana, né? Então, galera, basicamente, né, a gente tem o Thanksgiving, já meio que fazendo já um summary, um resumo, nós temos o Thanksgiving como sendo um festival importante que aconteceu, né, de compartilhamento de graças por uma colheita, né, que foi positiva, que foi favorável, né, ou seja, o compartilhar, o reunir, o alimentar, o dar graças. Então, é a relação que a gente tem para esse feriado. E aí nós tivemos alguns accomplishments, né? Algumas conquistas aí dos Pilgrims, né? Então, they laid the foundation for religion's freedom. Então, eles conseguiram aí ter essa liberdade religiosa, né? Fizeram aí treaties, né? Acordos, né? Tratados com os índios, né? Assinaram então esse documento chamado de Mayflower Compact, né? Depois esse Compact foi usado aí como um guia para a Constituição dos Estados Unidos. They began the tradition of Thanksgiving holiday. Então foi com eles, com os Pilgrims, que começaram essa tradição do feriado de Thanksgiving, né? E depois vários outros presidentes utilizaram, né? Ou seja, foram gratos, reconheceram, né? Ou seja, porque queira ou não, eles descendem também dos Pilgrims, como George Washington, como Thomas Jefferson, como Abraham Lincoln, né? Enfim, e foi exatamente o Abraham Lincoln que proclamou Thanksgiving as a federal, a national holiday, né? Que declarou então o Thanksgiving como sendo um feriado nacional, tá bom? Enfim. Bacana. Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Mudando aqui um pouquinho. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho da tradução, né? Em relação à comida, porque a gente sabe que a galera se alimenta bastante, né? Porque é um feriado muito importante em que nada abre nos Estados Unidos. Então, é um feriado aí que as pessoas realmente, well, it's going to be a day off. É um dia de folga. Schools are closed, stores are closed, né? Tá tudo fechado. Então, é um dia muito importante. Então, olha só os pratos, né? Turkey, peru com gravy and stuffing, ou seja, então eles fazem o peru com molho, stuffing, que seria tipo uma farofa, né? Isso aqui seria uma má ideia, né? De deep fried turkey, de fritar, né? O peru inteiro mergulhando, e aí vocês viram que pode dar vários problemas, né? Mas o prato, como stuffing, que seria tipo uma farofa, né? Outros staples, né? Como sendo outros alimentos também, como rice, potato salad, mashed potatoes, que seria um purê de batatas, né? Temos aí outros pratos, como cranberry sauce, um doce aí de cranberry, né? Collard greens, que seria esse prato é feito com repolho, cornbread, que é um bolo de milho, dinner rolls, que é esse pãozinho aí assado, né? Também outros pratos, como fried chicken, como frango frito, macaroni with cheese, né? Macarrão com queijo, e a famosa dessert, a sobremesa famosa, que seria uma sweet potato pie, né? Ou seja, uma torta, né, de batata doce, tá bom? E outras desserts, como candied yams, né? Como doce de inhame ou batata doce, pecan pie, que seria um doce de uma torta de nozes, pumpkin pie, uma torta também de abóbora. Então, é o que temos aí direitinho sobre os pratos que são feitos, né? E para a gente poder falar um pouquinho aí, a gente também tem a questão da Black Friday, né? Que é uma coisa interessante. A Black Friday, vocês vão perceber o seguinte, olha só. Então, o que seria Black Friday? Black Friday is the Friday following Thanksgiving Day in the United States. Nós não temos um dia exato para o Thanksgiving.
A gente sabe que sempre no calendário é comemorado na quarta quinta-feira de novembro. Consequentemente, a Black Friday, ela vai ser então na sexta-feira pós Thanksgiving, certo? Muito bem. Então, regarded as the beginning of Christmas shopping season. Então, a Black Friday, ela dá abertura, como se fosse a abertura para o período de compras natalinas, né? Mostly retailers open extremely early and offer promotional sales to kick off the holiday shopping season. Ou seja, então a maioria dos retailers, o que seriam retailers? Os varejistas, né, os lojistas, eles abrem extremamente cedo e oferecem então vendas e promocionais to kick off, para dar o pontapé inicial à estação de compras, né, de feriado natalinas. Busiest shopping day of the year, isso aqui é importante, né? Vai ser o dia mais movimentado de compras do ano. Stores open at midnight, some even earlier, né? Então as lojas abrem aí meia-noite, algumas até mais cedo, né? Então é o que a gente tem. E uma coisa que é interessante é, why is it called so? Né? Por que é chamado de Black Friday? Né? There is an explanation for that. Então há uma explicação para isso. A relação, ela está muito ligada à questão do traffic jam. O que é um traffic jam, teacher? Seria o que a gente conhece como um congestionamento de trânsito, né? E mais específico ainda, começou lá na Filadélfia. Então, Philly Traffic Jam. Então, um congestionamento de trânsito muito pesado que teve na Filadélfia. Então, it usually brings enormous traffic jams and overcrowded sidewalks as downtown stores are mobbed from opening to closing. Ou seja, então, geralmente traz, né, faz com que tenha aí congestionamento de trânsito, né, enorme, né, com também overcrowded sidewalks, com calçadas lotadas, né, nas lojas, principalmente centrais, né, que são atacadas from opening to closing, do início da abertura ao fechamento. Profitability for retailers in the black, né? Ou seja, então, o profitability, profitable de lucro, né? O lucro aí dos varejistas, né? In the black, né? Black Friday means profitable Friday to retailing and to economy. Então, a Black Friday, ela significa essa sexta-feira profitable, lucrativa para o varejo, né? Para as lojas e também para a economia. E também, tratando-se das lendas do nome, porque é chamado de Black Friday, porque foi dado exatamente a isso. Ou seja, as pessoas odiavam, né? Ou seja, falam, nossa, é a sexta-feira negra. Obviamente, tem uma conotação racista, né? Porque de associar o que é mal ao negro, né? O que é preto, mas obviamente porque eram congestionamentos infinitos, e aí foi intitulado essa sexta-feira como sendo uma Black One, ok? Obviamente, um termo aí, claro, racista, né? Mas está ligado ao congestionamento das lojas, do trânsito, dos tumultos. Enfim, a gente tem alguns fatos interessantes, né? Como, por exemplo, em relação a Apple, né? Black Friday, typically the only day of the year Apple gives rebates on its products. Então, a gente sabe que a Apple, ela nunca dá desconto em nada, né? E na Black Friday, tipicamente, é o único dia do ano em que a Apple, então, dá aí os rebates, né? Os descontos em seus produtos. Então, imagina que a galera, né, they go crazy. O pessoal fica louco. Nós temos uma loja de departamento dos Estados Unidos muito famosa, chamada de Macy's, né? Então, tem a famosa Macy's Parade, a parada aí da loja, né, Macy, que seria uma annual procession of giant balloons, floats, cheerleaders, clowns, marching bands, Broadway shows and celebrities, né? Que seria então essa parada, essa procissão aí anual, né? Com balões gigantes, com líderes de torcidas, palhaços, né? Bandas marciais, shows da Broadway, celebridades, floats, né? Também que são aquelas coisas infláveis, né? As pessoas acampam, né, outside stores, né? Também aí no dia da Black Friday, elas acampam para esperar a loja abrir. Enfim, e olha só, aqui pegando como fato de 2014, about 135 million people shop on Black Friday every year, né? Então é uma média aí de mais de 135 milhões de pessoas
que vão às compras, então, na Black Friday todo ano, né? Nós temos aqui também as famosas fights on Black Friday. A galera, né, como eu falei, they go crazy. Elas ficam loucas aí pelos descontos e a briga, né, para pegar produto, como vocês estão vendo aí nas imagens. Enfim. E aqui em relação aos países, né? Countries promoting Black Friday sales. Então, os países que aderiram, né? Essa cultura norte-americana, né? E também utilizam aí como Black Friday, também esse momento, esse dia aí de venda. Então, considering USA leading the path, né? Liderando aí o caminho on Black Friday, other countries started following the same. So we have Mexico, we have Canada, Switzerland, UK, Germany, Australia, Austria, and as well as Brazil. Assim como o Brasil também a gente consegue ver. Beleza, meninos? Então, aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos é o único dia, como vocês viram aqui que a gente falou. Aqui no Brasil eles já fizeram diferente, eles chamam de Black November, para trazer aquela ilusão de que o mês todo vai dando desconto, né? Ou seja, meio que já perdeu um pouco do sentido aqui, que eles já começam com essa ideia de Black November, aí o mês todo, e a gente sabe que não é muito bem assim, né? Então, será que no Brasil, né? Does it really work? Né? De fato funciona aqui? I don't think so. Eu não acredito muito, não. Enfim, meninos, então é isso, né? Espero aí que tenha... falei demais, né? Muita coisa aí. Fui tentando dar uma agilizada, né? Mas espero que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho, entendido aí um pouquinho do que é esse Thanksgiving, primeiro feriado americano, de muita importância, enfim. Então, espero que vocês tenham curtido. Quero aí agradecer a todos por termos passado juntos esse ano, né? Juntos, mas distantes, né? Ano que vem estamos juntos aí no segundo ano, para a gente poder fazer um trabalho bacana. Agradeço muito, tá? O carinho de vocês, a atenção. Espero que vocês fiquem bem, tá? Tenham um excelente final de ano e a gente se encontra de novo next year, né? Ano que vem, tá bom? E quem ficar de recuperação vai ter aula comigo, não tem jeito, tá bom? Enfim, então, grande abraço para todos e a gente se encontra de novo em breve. Bye, bye.